Paz e graça, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou o reverendo Nilson Santos, quero te convidar para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Bem-vindos ao nosso devocional. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, pois é muito importante que o Evangelho seja pregado através também das redes sociais. E você pode ser um participante, um colaborador nesse sentido. O texto da palavra de Deus nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e também mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meu querido irmão, o autor de Hebreus, ele escreve a carta para exortar aos seus leitores a permanecerem firmes nas promessas do Senhor. Eram judeus convertidos ao cristianismo que, devido à perseguição, muitos estavam abandonando a fé. Então, o autor de Hebreus, ele apresenta na carta a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E por falar na antiga aliança, aqui nós vemos o autor de Hebreus fazendo uma comparação, uma ilustração, como a religião era praticada no Antigo Testamento, onde havia um tabernáculo ou um santuário, onde havia também um local reservado para a entrada do sumo sacerdote, um local chamado Santo dos Santos, que somente ele podia entrar. Havia no tabernáculo lugar santo, havia um véu e havia um outro local chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde assim então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por ele e também pela comunidade de Israel na festa da expiação. Aqui nós encontramos então o autor de Hebreus falando que esse véu foi rasgado, e foi rasgado com a morte de Jesus. Cristo é o nosso mediador. Se na antiga religião havia o sumo sacerdote e os sacerdotes que mediavam a relação do povo com Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Confiamos na obra de Cristo, que foi suficiente para assim então entrarmos na presença de Deus e encontrarmos graça, ter a certeza de que Deus recebe o nosso culto, a nossa oferta na mediação de Cristo Jesus. No capítulo 9, no verso 27 e 28, nós encontramos aqui algo interessante. Diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Portanto, aqui o autor de Hebreus nos fala que a obra de Cristo ela foi suficiente, não é mais necessário, conforme na antiga aliança, a matança de animais constantemente, pois a morte de Cristo põe um fim na antiga forma de cultuar a Deus, fazendo com que agora, através da nossa fé em Jesus, na obra que ele realizou, temos assim então a intrepidez e a ousadia para sermos aceitos na presença de Deus. Portanto, podemos entrar confiando no sangue de Cristo. E é por isso que o autor também, ele lá no verso 24 e 25, ele vai dizer da importância de nós estimularmos uns aos outros a permanecermos juntos, fiéis na caminhada, porque o autor de Hebreus compara a caminhada da igreja com a caminhada do povo de Israel, que saiu do Egito, mas por causa do pecado, por causa da murmuração, por causa da ingratidão, a dureza no coração, eles não conseguiram mais ouvir a voz do Senhor e muitos não entraram na terra prometida. Portanto, a carta aos Hebreus é uma carta de advertência para que
o povo de Deus na nova aliança não sofra as mesmas coisas que o povo da antiga aliança acabou sofrendo. Mas aqui então o autor ele exorta o povo a permanecer em comunhão, a não abandonar a congregação, ou seja, não abandonar o estar junto como igreja, pois é na comunhão que nós estimulamos uns aos outros a permanecermos firmes nessa fé, pois Cristo ele está retornando. E aqueles que assim então perseverarem experimentarão a salvação no seu sentido pleno, conforme na linguagem do livro de Hebreus, entrarão no descanso. Que Deus nos dê força para, como igreja, permanecermos firmes e que tenhamos a consciência de que só somos aceitos diante de Deus por causa da obra de Cristo. É puramente graça. E essa obra de Cristo, ela é suficiente. Não tem para onde irmos. A quem nós recorreremos? A que outro sacrifício nós confiaremos? Cremos apenas em Jesus para a nossa redenção. Oremos. Pai bendito, aqui se encontra o seu povo que assiste, ó Pai, essa palavra. E nós rogamos a Ti que Teu Espírito Santo nos fortaleça diariamente para perseverarmos nessa caminhada em comunhão como igreja do Senhor, aguardando a bendita esperança que é a volta de Cristo Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.